Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala com muito prazer, Valdeir Carvalho. É muito bom nós estarmos juntos e a gente está trazendo esta super novidade a vocês, que a gente vai passar a ter sempre uma conversa semanal e dependendo também de como for o andamento, a gente vai estar junto sempre, todos os dias, trazendo sempre um bate-papo, mas um bate-papo que será muito proveitoso para todos nós. A gente já vem, de um tempo, desde 2020, que a gente se conhece, sempre trocamos energias, pensamentos, sempre conversamos e, graças a Deus, essa parceria só tem aumentado e aumentado cada vez mais, isso é muito bom. Quero agradecer a todos pela amizade de sempre, pela confiança e também dizendo que nesse período a gente aprendeu muita coisa. Lógico que desde o nosso início a gente errou, a gente acertou, discordou, concordou, só que hoje, bem mais amadurecido, a gente tem propostas para trazer, para conversarmos de uma forma imparcial, sem que nós possamos ferir os gostos, os direitos e as opiniões. E isso é muito importante, porque eu não quero entrar em polarização em nada. Nós vamos discutir ou conversar sobre televisão, sobre o nosso dia a dia, esporte. Será uma coisa sempre muito boa para que nós possamos sempre ter esse canal de entretenimento cada vez mais qualificado e, acima de tudo, um canal que seja informativo, que ele possa ser mais esclarecedor. Por isso nós vamos estar conversando sobre vários assuntos, diversos temas. Vamos trazer pessoas, personalidades que tenham algo para propor, que tenham propostas, que tenham esclarecimento, conhecimento e que também queiram que haja mudança. Nós temos vários amigos, nós temos várias pessoas que estão sempre junto com a gente, que estão aí na luta, isso é importante. E acima de tudo, colocar na mente dos nossos amigos, na nossa mente, que nós fazemos parte deste universo, deste Brasil, do nosso Rio de Janeiro, e que nós somos afetados de uma forma ou de outra por qualquer decisão. Precisamos lutar por uma melhoria, mas essa melhoria ela depende do povo, ela vai depender da nossa disposição, do nosso entendimento. Não adianta nós ficarmos brigando por A e B. A e B estão muito bem, graças a Deus. Tem os seus recursos, enquanto o povo, que é a base de tudo, está aí, cada vez mais largada, abandonada, é sempre uma maquiagem, nunca é feito algo realmente para que seja uma política de Estado, sempre algo de uma forma assim passageira, mas nós temos que mudar isso, precisamos lutar. E também vamos trazer informações sobre o Xander 360, que é uma pessoa com quem eu tenho conversado, que tem um projeto excelente nas cidades, nos bairros. Nós temos conversado bastante. Ele tem me mostrado a importância dos projetos sociais. Nós vamos até o Xande 360, vamos fazer entrevista com ele, sim, e também com todo esse aparato que ele vem montando. Eu acho isso muito interessante, como que ele vem conseguindo organizar e trazer também o mundo do funk junto a ele, e o mundo do funk sadio, mas que estão ali imbuídos em um objetivo, que é se aproximar da comunidade, conhecer as comunidades e fazer um trabalho social dentro das comunidades. Então, isso é outra coisa também muito positiva, que a gente vai conhecer esse trabalho do Xander 360.
No momento, ele faz, né, seus trabalhos em São Gonçalo, em Niterói, mas ele já falou que ele tem vontade e vai expandir para as outras cidades do Rio de Janeiro. E nós vamos estar juntos nessa propagação dessa ideia, porque é algo muito bom quando a gente vê realmente pessoas que têm um bom coração, que queiram fazer a diferença, que tenham um projeto e estão lutando por um objetivo de transformar uma sociedade, né, e transformar o mundo, fazer com que ele se torne melhor. Então, esse é um outro ponto positivo que a gente vai trazer, a gente vai conversar. Vocês têm observado que nas nossas redes sociais nós temos divulgado os trabalhos que são feitos pelo Xander 360 e nós vamos continuar nessa divulgação. Ele tem, né, como ali os seus companheiros de trabalho, a MC Marcele, a MC Cacau, pessoas também que estão imbuídas nesse projeto, DJs, né, que são aí bastante renomados, também cantores do mundo funk. Então a gente vai trazer tudo isso para o nosso pessoal, para nós debatermos, e eu acredito que realmente será um trabalho muito bom, porque vamos esclarecer vários pontos. Existem pontos lá no bairro, em São Gonçalo, nos bairros de São Gonçalo, onde o Xander 360 precisa e vai, com certeza, fazer uns trabalhos, mas isso a gente vai conversar com ele, né, porque ele já manifestou essa vontade de estar presente em alguns bairros lá de São Gonçalo e também conversar com algumas das autoridades. Então, isso é muito bom. Vocês sabem que quando a gente iniciou, né, a gente tinha um pensamento e depois a gente deu uma parada, ficamos no segmento de esporte e também de televisão, e foi muito bom porque crescemos muito, mas muito mesmo, né? As nossas redes sociais, elas deram uma alavancada muito boa, mas outras pessoas sempre falavam, poxa, Valdeir, nós temos que voltar a fazer o que nós fazíamos, mas só que de uma forma muito mais objetiva. Então, é o que nós vamos fazer, né? Para que o nosso povo tenha sempre aí um melhor desenvolvimento. Precisamos discutir saúde, precisamos falar de emprego. Por que não, né, um dos temas do emprego, por que o Rio de Janeiro, que foi pioneiro no setor naval, na metalurgia naval, por que esse setor acabou? Por que não existe, não se tem um projeto de aquecimento do setor naval, para que gere realmente empregos de fato, né? Para que a vida das pessoas possa melhorar? É muito diferente o emprego nas indústrias, né? No setor naval, paga-se muito mais do que no comércio, né? O comércio hoje está sendo a base da economia do estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, tem o trabalho, mas é uma questão que as pessoas, elas não têm um ganho real como se tem numa indústria, como se tem no setor naval, né? O salário de um ajudante no setor naval pode chegar aí a R$ 3.000 ou mais, dependendo de como que ele vai se colocar ali no setor de trabalho, né? Juntando com as horas extras, e também ele pode depois ser, né, pode subir a meio oficial e chegar a ser um profissional. Então, por que, né, não se trazer indústrias de automóveis? Por que São Gonçalo, né, que foi considerada a Manchester Fluminense, porque se tinha muita indústria em São Gonçalo, por que essas indústrias elas acabaram? Essa semana eu estava conversando com meu amigo Emerson Paz, a gente falou sobre isso. São Gonçalo, que tinha fábrica de sardinha, tinha outras fábricas de vidro, a Gerdau, era uma série de indústrias. Aonde que estão essas indústrias? Por que essas indústrias saíram de São Gonçalo? Por que elas não podem voltar? A Plastigel, por que a Plastigel acabou, né? Se tinha a CCPL também, que, né, fabricava ali o leite naquela região perto ali do Macro, do Colupandê. Então, por que esses serviços terminaram? Por que a Plastigel, que empregava, mas empregava de fato muita gente, por que a Plastigel acabou, né? Então, são essas coisas que nós precisamos discutir: trabalho, né, empregos, mas empregos que realmente venham gerar grandes oportunidades para as pessoas.
empregos que venham dar condições de vida às pessoas, para que as pessoas possam realmente ter mais lazer, ter mais diversão, ter mais entretenimento e também ter uma segurança. Então é isso que nós precisamos discutir, conversar, exigir das autoridades. Por que São Gonçalo, né, que sempre foi considerado a manchete fluminense, não pode retomar esse posto? A gente viveu um período naval onde você tinha em Niterói os estaleiros Mauá, você tem o Enave, Renave. Ali na ilha se tinha o estaleiro Veroume, né? O Veroume eram estaleiros de construções, faziam não só reparo, mas também faziam construção naval. O Mauá foi um expoente na construção naval no estado do Rio de Janeiro, junto com o Veroume. E por que esses estaleiros acabaram? Por que hoje em dia, poxa, mão de obras qualificadas, profissionais qualificados, muito bom. Eu trabalhei também no setor naval, trabalhei no estaleiro Mauá, e muitos profissionais, mas profissionais capacitados. Quantas vezes se construíram navios, plataformas ali em Niterói, grandes navios, grandes plataformas vinham fazer reparos, né, na cidade de Niterói, também na cidade do Rio. E por que isso acabou? Por que não se discute mais sobre isso, né? Então, quer dizer, isso é preciso que essa conversa chegue às autoridades. Precisamos que esse setor naval ele seja reaquecido e que ele possa, de fato, realmente voltar a empregar. Que essas mãos de obras que estão aí são qualificadas e que estão nesse momento, né, em outras áreas, possam voltar. Então, quer dizer, isso é muito bom. Precisamos de condições dos transportes melhores, uma passagem melhor. O professor Josemar, a gente vai botar até aqui o áudio dele falando sobre a questão do aumento da passagem no metrô, e ele tem lutado pela redução da passagem no metrô. Nós temos colocado aqui nas nossas redes sociais, né, a luta do professor Josemar, que é deputado estadual por São Gonçalo. Hoje ele é vice-presidente, né, dessa comissão dos transportes e está lutando pela redução da tarifa da passagem no metrô. E como também tem que ser nos ônibus, né? Os ônibus, que as passagens são muito caras, elas são caras e tem aí um retorno muito ruim, fraco, pífio, né? Na Baixada Fluminense as passagens são muito caras e os ônibus são sucateados, né? As pessoas penam nos pontos dos ônibus. Quando os ônibus vêm, são ônibus que têm os assentos quebrados, muitas vezes a cigarra não funciona. É uma situação caótica, mais caótica. Agora, a qualidade do serviço péssima, mas em termos de passagem de preços para os empresários, perfeito, porque agora é concedido aumentos e mais aumentos, mas para os empresários todas as regalias. Mas em relação aos passageiros, tem que ficar numa condição subhumana, viajando de forma muitas vezes apertada, né? De uma forma, num calor imenso, porque as empresas de ônibus elas não estão dando condições aos seus meios de transporte, e a população muitas vezes fica 1 hora, 40 minutos ou mais, e se dependendo ainda, se o ônibus, né, tiver algum problema e tiver que descer para aguardar o próximo ônibus, mofa mais ainda no ponto. Quer dizer, são situações que a população ela vem passando, e isso reflete no seu dia a dia. Isso reflete na sua condição de vida, na nossa condição de vida, na nossa qualidade de vida, e faz com que nós estejamos muito mais estressados. Porque quanto mais tempo a gente vem perdendo aí nos transportes, essas condições precárias, né, quer dizer, mais estressada a pessoa vai chegando na sua cara. Sem dizer que ela também não tem uma segurança no seu deslocamento do trabalho para casa, de casa para o trabalho, porque não tem. Então, esses temas, eles precisam ser discutidos, serem conversados. Precisamos desdobrar muito mais isso daí, para que os nossos direitos eles possam valer. Então, esse é o nosso objetivo. Vou trazer aqui um trecho dessa fala do professor Josemar,
porque, na verdade, esse evento já aconteceu e a passagem do metrô já aumentou. E o que acontece? Mas a luta continua. E vocês, quando a gente colocar nas nossas redes sociais, para que vocês assinem o abaixo assinado, para que haja a redução da tarifa do metrô, vocês vão lá e assinem. Pagando a passagem mais cara de metrô do país inteiro. E por que ele vai aumentar ainda? Pois é, ninguém sabe. Vamos descobrir amanhã? Vamos sim. Amanhã tem uma audiência pública que estará a Getransp, a Secretaria de Transporte do Estado. Eles vão ter que explicar o porquê que a passagem é R$ 7,50 quando os estudos indicam que deveria ser R$ 5,80. Esperamos todos vocês, quarta-feira, dia... Então o que acontece? Mas só que a passagem de R$ 7,50 já foi para R$ 7,90. Essa audiência pública já aconteceu. Aconteceu também, né, uma manifestação no sábado para que não houvesse esse aumento da passagem, mas mesmo assim houve o aumento da passagem. Ela foi de R$ 7,50 para R$ 7,90. Já na questão dos ônibus intermunicipais, o aumento ainda foi muito mais significativo. Exemplo, o Jardim Redentor, que ele vem lá do Jardim Redentor, em São João, em Belford Roxo, Central, ele passou de R$ 11,75 para R$ 12,60. R$1 de aumento, ou seja, ele passou de R$ 11,75 para R$ 12,60. E também temos aqui os ônibus que são municipais, na cidade de Caxias e também dentro da cidade de São João de Meriti, Nova Iguaçu e outras mais, onde o preço da passagem era R$ 5,40 e foi para R$ 5,90. Como poder explicar? R$ 5,50 e foi para R$ 5,90. R$ 5,90, 40 centavos de aumento. Mas aí vocês vão me perguntar, e a qualidade do serviço? Péssima, ruim, né? Não há uma cobrança por parte do governo em cima das empresas, de uma fiscalização para cobrar, porque nesse caso, como é intermunicipal, aí é uma questão do Estado, né? Então, por causa de que isso, na cidade lá também, de São Gonçalo, o nosso irmão Emerson Paz denunciou também o aumento das passagens lá dos ônibus lá de São Gonçalo, a precariedade dos serviços. Isso está dentro do Estado do Rio, está geral, porque o órgão, né, estadual, o próprio DETRO em si não faz uma fiscalização séria, né? Então, quer dizer, as empresas elas não estão nem aí, não importa, elas estão tendo seu aumento, não tem uma cobrança por parte do governo estadual, não tem uma fiscalização, então as pessoas, né, elas estão viajando aí e tem que dar, muitas vezes, graças a Deus, porque com as condições dos ônibus, ainda bem que, né, nós não temos tido assim acidentes muito graves. Por causa de quê? Porque com essas condições de freio, pneus, de tudo que tem direito, a situação está complicada. Então, quer dizer, mas a gente depois vai trazer a conversa com o professor Josemar, falando sobre esse aumento que aconteceu e como que foi lá na audiência pública para a redução dessa tarifa aí do metrô. E de R$ 7,50 ela foi para R$ 7,90. Outra coisa também, lá em Niterói se teve uma vitória com relação à redução do valor da passagem do catamarã, né? Era de R$ 21 e foi para 7 e pouco, 7,50, alguma coisa assim, foi para esse valor de 21. Dizendo que esse mérito se deve, né, à Prefeitura de Niterói, ao prefeito Rodrigo Neves, porque isso foi um projeto de campanha dele e ele solicitou essa redução ao governo do Estado e aí ele foi atendido, né? Não pode também agora, né, o governo do Estado querer falar que eles abaixaram de forma nenhuma. Se não houvesse uma solicitação por parte do prefeito Rodrigo Neves, um trabalho em empenho, então o valor da passagem do catamarã ainda seria de R$ 21, né, reais. Outra coisa também que está pegando ainda é porque que não se iniciou na questão dos transportes o projeto que se falou que ia fazer com que o metrô chegasse, né, até Nova Iguaçu. Por causa de que isso ainda não vem acontecendo? Por que os trabalhos ainda não começaram? Será que vai conseguir concluir esse trabalho na gestão atual? Porque a promessa foi de levar, né, fazer a extensão do metrô da Pavuna até Nova Iguaçu. Isso foi uma promessa de campanha, mas até agora nada vem acontecendo. Então, quer dizer, é uma outra coisa também que a gente precisa conversar.
Então é isso, vamos falar disso e muito mais no nosso bate-papo, ou semanal ou diário, mas isso aí, mas sempre nesse objetivo. Nós não vamos citar nomes, nós não vamos falar em relação ao lado de direita ou de esquerda. O que nós queremos é propor ideias, propor debate para que haja uma melhoria. E também que a população possa. Outro exemplo também, na questão das chuvas. Muitas promessas são feitas sobre dragagem, drenagem, galerias, se bem que a população ela também contribui muito, né? A gente sempre cobra das autoridades, mas a população também contribui e muito quando joga lixos na rua de uma forma irresponsável, mas é irresponsável, como também que a população, e não adianta, né? Não é porque nós somos pobres, né, que nós também temos o direito de fazer o que a gente pensa. Não pode funcionar dessa forma. Eu acho que cada um tem que, de fato, chegar e cuidar da sua localidade. Saber quais são os dias que o caminhão, a retirada, a coleta de lixo, ela é efetuada. E nesse período, sabendo, por exemplo, se o caminhão de lixo vai fazer a coleta na terça-feira, por que se bota na segunda-feira à noite? Porque nos bairros são muitos animais que são soltos, então acabam espalhando, acabam rascando as sacolas. Muitos dos bairros não tem aquele container, né, que pode funcionar como um depósito de lixo, o que também deveria de se ter nos bairros, né, por uma questão do poder público. Você tem um container e ali você depositar o lixo, então quando se vier o caminhão para fazer a coleta, vai lá e pega aquele container, né, e faz o processo, mas também não se tem. Mas isso também não quer dizer que a própria população ela também possa trabalhar essa área, porque quando chove, né, como choveu dessa última vez, você vê a sujeira, os acúmulos de lixos nos bueiros, você fala também, e isso acaba atrapalhando. A própria irresponsabilidade da população acaba prejudicando e faz com que ela mesma seja prejudicada, porque a água não tem para onde passar, ela não tem para onde escoar, ela não tem para onde, ela vai fazer o que? Ela precisa passar. E aí, quando ela perceber que, né, não se tem passagem, ela vai invadir as casas como ela tem feito. Então, é necessária uma consciência por parte da população que não se deve ficar jogando lixo, né, nas ruas. Se deve sim saber quais são os dias da coleta, e aí, no dia específico, vai lá e coloca o lixo lá na rua para que aqueles que são os coletores venham e peguem o lixo. Agora, nós precisamos nos educar, nós precisamos nos informar, nós precisamos atuar. Agora mesmo, eu passei em um local e eu fiquei muito triste com o que eu acabei vendo por parte da população, porque a gente fez também uma certa filmagem, julgamos a situação de que estava a lixarada, foi feito o recolhimento e a retirada desse lixo, mas você vai lá e a situação está precária. Não que você tenha um acúmulo de lixo, mas já desperdiçaram lá, já jogaram, depositaram muito marmita, embalagem plástica, uma coisa horrível. Se chover, o que vai acontecer? A água vai arrastar tudo, vai depositar nos bueiros ou também nas galerias, vai se entupir a passagem da água e com certeza teremos problemas. Então, o poder público tem a sua culpa? Tem, mas a população também tem a sua culpa. Tanto é que esse dia o prefeito Eduardo Paes, ele fez um vídeo onde tinha uma pessoa que faz um trabalho também de coleta de entulho, e essas pessoas estavam depositando entulhos em qualquer terreno que se encontrava baldio. Então foi um belo trabalho, uma bela atitude do prefeito Eduardo Paes. Ele foi até ao local e chamou o cidadão, conversou com o cidadão e mostrou o erro. Falou: olha, eu não quero que você deixe de ganhar seu dinheiro, mas que você tenha uma consciência do que você está fazendo. Você está depositando o seu entulho em local errado. Parabéns ao prefeito Eduardo Paes. Parabéns, porque tem que fazer isso aí, tem que ir em cima da pessoa, tem que cobrar, tem que ter alguém para mostrar para essa pessoa: você está fazendo uma forma errada, você está prejudicando. Foi o que ele falou: o que a gente gasta muitas vezes para fazer essas retiradas, se poderia investir em outros locais. Por causa de quê? Por causa da irresponsabilidade do cidadão que não tem consciência. Então, nós temos que ter consciência. Precisamos melhorar a nossa consciência. Então,
é isso que a gente vai propor, é isso que a gente vai vir trazer sempre semanalmente e também durante também os finais de semana, sempre uma conversa sadia e esclarecedora. Falando também sobre Rapidinho Televisão, quero dizer o seguinte, o Eita Lucas, né, que é o programa que é feito pelo Lucas Guimarães, que sempre está indo ao ar no SBT, teve um crescimento fabuloso. Mas foi aquilo que a gente falou em uma live que a gente fez sobre o SBT. O programa do Lucas Guimarães, o Eita Lucas, ele começava às 2h30 da tarde no SBT. Devido a essa... ele começava antes da sessão de filmes do Cinema em Casa. Né? Ele começava... E é um programa bom, eu acho que ele é um programa bom porque ele não está preso a um auditório, ele é feito, né, em áreas, em locais abertos, tem seu palco, o público também pode muito bem interagir com o apresentador, tem também ali os seus quadros, né, que são muito bons, e eu achei de fato que o programa do Lucas Guimarães realmente ele vai dar liga. É necessário que o SBT tenha paciência e saiba trabalhar o programa do Lucas Guimarães. Ele vai conseguir, né, trazer resultado para o SBT. Mas, aquilo que a gente sempre falou, o SBT sempre vai ser o SBT. E o que o SBT fez? Pegou, mas também deve-se falar. Foi uma excelente mudança de horário. Acertou o SBT em tirar do horário das 2h30, botou para iniciar às 3h30, ou seja, você tem 2 filmes do Cinema em Casa, começa o Cinema em Casa, na primeira sessão, entra o programa do Lucas Guimarães e depois vem a segunda etapa do Cinema em Casa. Então ele ficou entre os 2 filmes, muito bom. Essa aí foi uma estratégia excelente por parte do SBT e houve um crescimento, né, significativo na audiência do programa do Lucas Guimarães, que estava dando 2,4, agora está dando 3,5. Então isso é muito bom, cresceu de fato. Ainda continua em terceiro lugar, mas já mostrou um crescimento. Outra coisa também, falando sobre o Galvão Bueno, que teve uma queda significativa na audiência com relação ao seu dia de estreia, quando o Galvão estreou na Bandeirante, o Galvão e Amigos, ele chegou a uma média de 1,6 pontos. 1,6 pontos. E agora, né, ele está dando 0,8 pontos. Então, quer dizer, o programa perdeu público, né? Então a gente vai tentar entender o que está acontecendo com o programa do Galvão Bueno, que está sendo transmitido às segunda-feira, às 10h30, na Bandeirante, na Rede Bandeirante de Televisão, que está aí investindo na sua grade de programação, dizendo também que a novela Café com Aroma de Mulher, ela vai ser sim passada na Bandeirante logo após o final de Beleza Fatal. Beleza Fatal vai chegar ao fim e a Band já escolheu Café com Aroma de Mulher como a sua sucessora, a Bandeirante, ela que está aí reafirmando, ela está trabalhando esse horário das 8h30, o horário nobre, né, para poder agora trazer a dramaturgia ao seu horário nobre. Então, ela vai fixar esse horário das 8h30 como um horário de novela. Então, temos Beleza Fatal e agora, logo após, vai passar também o Café com Aroma de Mulher. Falamos também sobre a Rede Record. A Rede Record, ela teve uma boa audiência com a transmissão do futebol no Campeonato Paulista. A Record chegou muitas vezes à liderança. No final também do Paulistão, a Record conseguiu uma audiência extraordinária, a audiência que envolveu ali o jogo do Palmeiras com o Corinthians, na quinta-feira chegou a 32 pontos. 32 pontos foi a audiência significativa que a rede Bandeirante, a Rede Record, conseguiu contra a transmissão do Paulistão. E muitas vezes, antes da final, chegou a ficar muitas vezes na liderança da audiência e fazendo com que os outros programas, os programas que viessem depois, também ficassem, como o próprio Domingo Espetacular, chegasse a uma boa audiência, e também até o Acerte ou Caia. Acerte ou Caia
que pela terceira semana consecutiva tem sido aí derrotado pelo programa do Domingo Legal, Celso Portiolli. Então, quer dizer, agora com a exibição do Campeonato Brasileiro, né, na Record, então ela atingiu no jogo, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Sport de Recife, a Globo, né, atingiu 9 pontos na audiência. E com o jogo do Vasco e Santos, que foi o jogo que abriu aí o campeonato, a transmissão do Campeonato Brasileiro na Record, a Record conseguiu 8 pontos. 8 pontos então com Vasco e Santos, 9 pontos com o Palmeiras e Sport. Agora, com a transmissão de Fortaleza e Internacional, a Record atingiu 6 pontos na audiência. Então teve uma queda significativa na transmissão do jogo entre Fortaleza e Fortaleza e Internacional. Outra coisa também que a gente vai trazer aqui como informação são toda esporte, a gente vai falar assim de esporte também, para que cada vez mais nós fiquemos bem informados, e a discussão, né, sobre o jogo do Vasco e Flamengo ainda está sendo ali discutido, mas parece que já há um consenso que o jogo vai ser feito realmente no Maracanã, porque o Vasco queria levar, o presidente Pedrinho queria levar esse jogo para São Januário, mas por uma questão de segurança, a própria a Polícia Militar, ela chegou e vetou, né, que o jogo fosse feito lá em São Januário. A Justiça concedeu uma liminar ao Pedrinho para que o jogo fosse feito em São Januário, mas parece, né, que eles estão chegando a um acordo e, de fato, o jogo será feito no Maracanã. Então, beleza? Aqui fala Valdeir Carvalho. Essa conversa nós teremos muito mais vezes, então, e será sempre muito esclarecedor. Esteja com a gente sempre nas nossas redes sociais e também na nossa rede União de Rádios, porque a Rede União é a rede que chegou para ficar, e também na nossa Rádio Metrópole, porque aqui música e informação sempre na medida certa. Um forte abraço e até lá!